A paz do Senhor Jesus para todos, inscritos no nosso canal. Para você que ainda não é inscrito e não me conhece, meu nome é Marcelo. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas passagens bíblicas. E gostaria de iniciar pela passagem que se encontra lá na carta de Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 20, que diz assim: Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Bom, primeiramente eu gostaria de falar quem é esse Tiago aqui. Aqui, o apóstolo Tiago aqui não é aquele que se converteu com a pregação do nosso Senhor Jesus Cristo inicialmente, mas esse aqui é o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda informação que eu gostaria de dar é a respeito de para quem ele escreveu essa carta. Inicialmente, ele escreveu para as 12 tribos de Israel que estavam dispersas por todas as nações. É claro que essa tribo já era a igreja, porque era para eles já criam o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu para essas 12 tribos, ou seja, posteriormente seria endereçada também para nós que somos igreja do Senhor. Dito isso, eu gostaria de informar o que princípios. Princípio são regras. Tudo aquilo que norteia a vida de todo e qualquer ser humano. Cada ser humano tem uma regra por qual ele vive. Então, o apóstolo Tiago, como estava falando para pessoas convertidas a Cristo, ele estava orientando a essas pessoas a conduta que eles, a partir de agora, teriam que ter. As regras que norteariam a sua vida a partir desse momento. E a primeira das regras que ele cita é que toda pessoa deve estar pronta para ouvir, sempre inclinada a ouvir. Inclinada a ouvir o quê? Aquilo que nós queremos? Só notícia boa? Não. Devemos estar inclinados a ouvir coisas que não queremos ouvir. Devemos estar inclinados a ouvir coisas boas e más, a ouvir pessoas que gostamos e pessoas que não gostam de nós. Porque essa é a regra do cristão. Primeiro você ouve com atenção, está sempre inclinado a ouvir em toda e qualquer situação. Então essa é a primeira princípio que o apóstolo Tiago quer que a igreja passar para a igreja de Cristo. O segundo princípio que ele quer que nós aprendamos e vivamos segundo ele é que nós temos que ser tardio para falar. Tardio para falar por quê? Porque aquele que primeiro ouve, quando ele for falar, ele falará com propriedade daquilo que ele ouviu, seja todo e qualquer assunto. Porque às vezes nós gostamos de falar muito, né? Ouvir não está muito em nós, mas o cristão não. Ele tem que ouvir primeiro para falar depois. Ele tem que falar mais tarde. Primeiro ouve, depois fala. E o segundo princípio que ele quer que nós entendamos é que nós sejamos lentos para nos irar. Por quê? Dependendo da notícia que nós recebemos, automaticamente a pessoa se ira. Vou citar um exemplo aqui. Eu sou pai. Se algum dia, Deus o livre, quero que nunca aconteça, um filho meu chegar aqui em casa chorando, falando que alguém bateu nele, a primeira coisa que vai ocasionar em mim, ao ouvir a versão dele, é a ira. Eu vou me irar porque alguém bateu no meu filho. Mas aí automaticamente eu irei me direcionar à pessoa que fez isso. Mas só que chegar lá, embora eu esteja no caminho irado, quando o apóstolo Tiago está querendo ensinar que quando nós chegarmos lá, primeiro devemos ouvir a outra parte interessada, aquele que agrediu a pessoa, ou de alguma forma, seja qual for a forma. Então primeiro nós ouvimos, para depois de ouvir, contrapor o argumento, e depois que a pessoa ouviu o nosso argumento, ela aceite ou não esse argumento, se a atitude dela permanecer uma atitude ruim, aí nesse momento nós iremos nos irar, mas com causa, não sem causa, sem conhecer as duas partes. Então primeiro a gente tem que ouvir, primeiro aquele que traz a mensagem e segundo aquele de quem ele traz a mensagem. Então aí no verso 20 o apóstolo Tiago continua dizendo assim: o porquê que nós devemos ser lentos para se irar? Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Bom, por que nós devemos ser lentos para nos irar? Porque ninguém consegue agir em conformidade com a justiça de Deus estando irado. Por exemplo, no meu estado natural, eu busco sempre, cuidadosamente, seguir em conformidade com a justiça de Deus.
Mas a partir do momento que eu me iro, a minha mente assume o controle. A ira assume o controle da minha mente e eu sou totalmente incapaz de agir em conformidade com a justiça de Deus. Por isso, ele recomenda que nós sejamos lentos. Aí, agora eu gostaria de compartilhar com os irmãos a passagem que se encontra lá na Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao 27. E essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, mas em parte ele aborda o mesmo assunto que o apóstolo Tiago. Para aqueles que ainda não... Pode ser que tenha alguém aqui que não conheça quem é o apóstolo Paulo, e comumente as pessoas conhecem mais ele como Saulo de Tarso. Quem foi Saulo de Tarso? Foi o maior perseguidor da Igreja de Cristo. Ele perseguiu e matou muitos cristãos no início da igreja. Então, até um dia que ele foi perseguir mais cristãos pelo caminho agora me esqueci o nome. Então, durante o trajeto que ele estava fazendo, nosso Senhor Jesus Cristo apareceu uma luz forte, derrubou ele de rosto ao chão. Então, a partir desse dia, caminho para Damasco. A partir desse dia, ele se converteu à fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, e então se tornou o maior escritor do Novo Testamento. Esse é o apóstolo Paulo que nós mencionamos. Então, no verso 26, ele diz assim: estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Bom, aqui o apóstolo Paulo também fala que nós devemos estremecer de ira. A gente gosta muito de usar esse jargão, a gente fica irado, a gente se treme de tanta raiva. Então ele está falando, notem que ambos, tanto o apóstolo Tiago quanto o apóstolo Paulo, ele não diz que nós não devemos nos irar. Um diz que nós devemos ser lentos para nos irar. Outro diz que nós, ao nos irarmos, devemos estremecer, se tremer de tanta raiva. Por que eu estou enfatizando isso? E o texto está enfatizando? Porque nós, quando nos convertemos, achamos que o cristão não pode se irar. O cristão pode se irar. Ele vai se irar. Mas qual a recomendação que o apóstolo Paulo e o apóstolo Tiago falam? Que nós devemos ser lentos, devemos nos estremecer de ira, mas que não devemos pecar. Que a nossa ira não nos conduza a pecar. Que nós consigamos aplacar essa ira. Aí o apóstolo Paulo continua dizendo mais: acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. Ou seja, ele está dizendo, olha, se você por qualquer razão que você venha se irar, uma coisa ele está deixando bem claro aqui, que você não deixe essa ira passar para o dia seguinte, que você acalme a sua ira no mesmo dia que você se irar. E agora eu vou fazer aqui uma meia-culpa aqui, que eu acho que todos fazem, principalmente aquele que é casado, tanto o homem quanto a mulher. Nós temos mania de brigar ou discutir, seja por qualquer razão, com o nosso esposo ou com a nossa esposa, e de dormir um chateado com o outro. Isso não é correto, isso não é bíblico. Vira e mexe nós fazemos isso, mas por fraqueza. Mas a palavra de Deus é bem clara, que nós devemos resolver o problema que nos está causando ira no mesmo dia. Não devemos levar para o outro dia, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é bem claro em dizer que cada dia trará sobre si o seu próprio mal. Então, se você levar o mal de hoje para o dia de amanhã, então vai juntar o mal de hoje com o de amanhã, aí e cada dia vai trazendo seu mal e vai acumulando, daqui a pouco você está até o pescoço de mal acumulado. Aí, na sequência, o apóstolo Paulo diz assim: e não deis lugar ao diabo, no 27. Por quê? Porque é na ira do ser humano que é o momento mais oportuno para Satanás agir na nossa vida. No momento de ira, Satanás aproveita esse momento e nós damos lugar para ele agir na nossa vida. Então ele fala, não, quando você se irar, não peque. E acalme sua ira antes de ir para o dia seguinte. Porque Satanás vai agir exatamente na ira do ser humano, seja ele cristão ou não. Agora, eu gostaria de compartilhar outro texto que também foi escrito pelo apóstolo Paulo, que é a Carta aos Romanos, capítulo 12, verso 19, que diz assim:
Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. A outra coisa que o apóstolo Paulo ensina é que nós não devemos buscar a vingança, que nós não devemos tentar fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas que nós devemos entregar aquilo que está nos provocando a ira, apresentar diante de Deus, porque Deus é o único ser de todo o universo que está constantemente irado com o ser humano, mas ainda assim, estando irado, ele exerce a sua justiça para conosco. Uns ele está irado, outros ele já enviou a salvação. Então ele é o único ser que consegue agir com justiça diante do fato de estar irado. Então nós devemos apresentar diante de Deus que ele julgará a causa, e se houver um preço a ser cobrado de alguém, é ele que vai fazer. Nunca devemos buscar exercer a nossa própria justiça. Agora eu gostaria de resumir tudo isso que nós falamos aqui. O primeiro ponto principal que eu gostaria de enfatizar é que essa aqui é uma regra para todo ser humano. Mas nós, como igreja, todos esperam que nós cumpramos isso aqui. Aquele que não crê no nosso Senhor Jesus Cristo, ele não busca viver segundo isso aqui. E se ele não cumprir esse mandamento, não vai ficar feio para ele. Mas se nós não cumprimos essas regras aqui, as pessoas vão nos ver como um mau exemplo. Então nós devemos buscar seguir sempre que possível a paz com todos. Então o segundo princípio é que tudo aquilo que nós acharmos que está sendo injusto conosco, nunca devemos buscar fazer justiça com nossas próprias mãos. Mas devemos colocar diante de Deus a nossa causa, e Ele a julgará entre nós e aquele que é o causador da nossa ira, e Ele fará justiça. Ele é o único ser que pode agir com justiça diante da sua ira. Simples assim.